Capítulo 31, Mata-Mata. A conspiração de Nastinice. Você não sabia? Atena parecia ansiosa. Acabei de voltar e ouvi por toda a cidade que o aprendiz que teve um bom desempenho durante o desafio do mestre Aldas representará a cidade da Lua Negra para participar da Batalha do Céu na Arena amanhã. Com sua força atual, é simplesmente suicídio. Shenhui sentiu que o torneio parecia familiar. Ele pensou na cena na loja de mágica alguns dias atrás, e de repente ele entendeu. Estou sendo incriminado. Esse tipo de conspiração é um pouco difícil para Alan, que é corajoso, mas burro. Deve ser aquele desagradável e simpático Joseph que pensou nisso. Depois de ouvir a experiência de Shenhui, Atena franziu a testa e disse: Joseph. Não é Alan. Porque ouvi dizer que foi Alan quem espalhou a notícia. Nesse momento, Alice falou: Atena, embora Joseph seja geralmente refinado e cortês, ele até nos dá presentes com frequência, mas na verdade é o cara mais desprezível. Alan era apenas um idiota sendo usado. Shenhui assentiu secretamente. Essa pequena loli que parece gostar de tirar vantagens mesquinhas e enganar as pessoas, mas na verdade ela é bem clara. Então por que você sempre aceita os presentes dele? Atena olhou para Alice. Eu não gosto daquele José, então nunca aceitei o que ele deu. Os olhos lacrimejantes de Alice brilharam com estrelas brilhantes. Atena, os presentes são inocentes. Aquela expressão, aquele tom e aquele olhar em seus olhos eram tão precisos. Comparado a antes, o desempenho da pequena Loli atingiu um nível mais alto. Shenhui de repente pensou na linha mais comum no drama de romance, Tiger Body Vibration 1. Com certeza, Atena não poderia rivalizar com um olhar tão feroz e admitiu sua derrota. Descobriu-se que a pequena Loli era a figura principal da facção de Coração Negro que amaldiçoou alguém ser sinistro, mas ela ainda aceitou os presentes. Shenhui olhou admiravelmente para a princesinha e perguntou: o que é essa batalha no céu? É uma aposta entre Joseph e eu, Alice disse com aborrecimento. Ambas as partes enviaram uma pessoa para montar uma besta demoníaca voadora e lutar no ar. Quem cair primeiro perde. A condição é que você não pode fazer isso sozinho, você só pode comandar as bestas demoníacas. Você está por sua conta e risco. Esse tipo de torneio é altamente perigoso, por isso também é chamado de Sky Deathmatch. Shenhui franziu a testa, porque você aposta tanto com ele. Esta é a herança deixada pelo meu velho falecido. Sob o comando do regente, o Red Spirit Lord, Josh tem que enviar alguém para competir com Dark Moon City todos os anos para prejudicar o patético prestígio dos descendentes do Lord of Midnight Sun. Alice disse com um tom preguiçoso: meu velho teimosamente queria manter seu ego. Toda vez, ele fará de tudo e enviará pessoas para participar. No entanto, depois que minha irmã assumiu a Lua Negra, é muito mais monótono. Independentemente disso, o último desejo do velho deve ser obedecido, mas minha irmã não tinha essa energia, então eu tenho que assumir a arriscada aposta. Ao longo das linhas, a pequena Loli mostrou um olhar de ressentimento e olhou diretamente para Shenhui. Diga-me. Porque a próxima geração deve suportar as queixas da última geração. Shenhui não resistiu de imediato. Atena não aguentou e disse: pare de brincar, Alice. Você sempre fica animado quando joga,
e eu já ajudei você a ganhar 2 vezes. Vamos pensar em uma maneira de ajudar Shenhui a superar isso. Se ele participar, não apenas poderá morrer, mas também prejudicará o moral da Lua Negra. Agora que a notícia se espalhou, o Red Sprite State até enviou uma convocação mágica dizendo que enviariam alguém para visitá-lo. Nem a princesa real conseguiu impedir. No entanto, se Shenhui evitar participar, ele se tornará a piada de toda a propriedade Lua Negra. O que mais pode ser feito? Ser chamado de covarde é melhor do que perder a vida, certo? É apenas a minha aposta de pena. Alice disse fracamente, eu ganhei muito pelo Master Challenge de qualquer maneira. Vamos considerar isso como perder dinheiro para evitar o infortúnio. Por que você precisa de tanto dinheiro? Shenhui sabia que ela ganhava muito pelo Master Challenge, então perguntou com insatisfação, qual é o significado de ser uma princesa rica na cidade da Lua Negra? A economia de Dark Moon City estava deprimida. Não havia muitos lugares para gastar dinheiro. Assim como uma pequena vila do interior, é difícil comprar coisas boas mesmo com dinheiro. Eu não sou rico. Alice disse com desânimo, toda vez que eu tiver um pouco de dinheiro, minha irmã o tirará, dizendo para não me deixar brincar com dinheiro. Shenhui finalmente teve um sentimento de Schadenfreude. Isso é chamado de perverso, teria um inimigo mais perverso. No entanto, a maneira de operar um negócio que você me ensinou da última vez parece ser útil. Alice piscou seus grandes olhos com um grande sorriso. Parece que o irmão humano é muito mais poderoso do que eu. Esta competição não é apenas sobre minha riqueza, é também sobre o prestígio da Lua Negra. O irmão humano pode pensar em uma maneira de salvar sua própria vida e preservar a reputação da Lua Negra nesta partida e, ao longo do caminho, me ajudar a ganhar algum dinheiro. O time do irmão humano fez o couro cabeludo de Shenhui formigar, mas ele gradualmente resolveu algo em sua mente. A vitória do Master Challenge levantou o ânimo dos exércitos e residentes da Dark Moon City. Esta competição tem toda a probabilidade de aproveitar a oportunidade para prejudicar o moral. Provavelmente também é a ordem do Red Spirit State ou mesmo do Radiant Obsidian. Exatamente por isso, Joseph I ordenou que as pessoas divulgassem e destacassem o desempenho de Shenhui no Masters Challenge, elogiando-o ao máximo e depois derrubando Shenhui impiedosamente. De certa forma, Shenhui foi apenas uma ferramenta para Joseph humilhar a Lua Negra. Quanto ao Alan que divulgou a notícia, assim como a Alice disse, ele era apenas um tolo que estava sendo usado. Shenhui começou a pesar os prós e os contras desta competição. Joseph obviamente premeditou isso. A notícia desta competição se espalhou por toda a cidade, e até o pessoal do Red Spirit State virá. O reino demoníaco despreza mais o covarde. Se eu evitar a batalha, será difícil para mim fazer qualquer coisa no futuro, seja na Lua Negra ou em outros lugares. Será ainda mais difícil obter aura. Além disso, ser discreto é diferente de ser tímido. Ser passivo apenas permitirá que os outros se aproximem cada vez mais. Já que Joseph queria usar sua vida para atacar Sheia e a cidade da Lua Negra, então vou fazer aquele arrependimento desagradável de sua jogada. Shenhui pensou rapidamente e perguntou, princesinha, a partida entre você e Joseph é um jogo único. Inicialmente, Alice ainda estava brincando.
ela realmente não queria que ele se suicidasse. No entanto, depois de ver o olhar de Shenhui que parecia ter pensado em uma maneira, ela rapidamente respondeu: não, é o melhor de três. A habilidade de domar feras de Athena é a melhor em Dark Moon. Ela me ajudou a vencer nos últimos 2 anos. No ano passado, até Joseph perdeu para ela pessoalmente. Shenhui pensou em sua mente. A razão pela qual Athena está em uma sequência de vitórias é, em primeiro lugar, seu pai é o primeiro general do Império, em segundo lugar, o significado dos jogos anteriores não foi tão importante quanto o atual, a terceira e mais importante razão é que o desagradável legal estava escondendo sua força deliberadamente. Shenhui ponderou por um tempo. Então ele teve um plano aproximado. Ele perguntou: princesinha, eu tenho uma ideia, mas não há garantia de que vai ganhar. Provavelmente é um empate. Se tivermos sorte, podemos vencer. É só que eu não sei o quão ousado você é. Se eu for ousado, não vou perder dinheiro. Talvez eu possa até ganhar algum dinheiro. Alice foi especialmente particular com a palavra dinheiro. Vendo que Shenhui assentiu, ela imediatamente endireitou seu corpo e olhou Tyrant. Não há medo no dicionário da família real de Lúcifer, Alice. Lúcifer é destemido. A aura poderosa da pequena Loli fez Shenhui estremecer, então ele rapidamente contou seu plano aproximado. Depois de ouvir o plano de Shenhui, Athena franziu a testa e pareceu um pouco preocupada. Alice fez um gesto de que não era ruim. Ela andou na ponta dos pés e deu um tapinha no ombro de Shenhui. Eu realmente não escolhi a pessoa errada. Você é mais desprezível que o velho Gauss ao lado de minha irmã. De agora em diante, siga-me e faça o seu melhor. Tal elogio tornou Shenhui culpado. De repente, ele pensou em algo e disse para ir junto: tenho um doce delicioso comigo. Meu senhor, por favor, prove. Eu sou uma princesa. Alice corrigiu, pegou a pílula de açúcar, comeu e criticou a pílula de açúcar por seu gosto comum estar longe das expectativas. Os olhos de Athena brilharam e ela entendeu que Alice acabou de comer o antídoto. Ela elogiou a inteligência de Shenhui em sua mente e disse: não resta muito tempo agora. Shenhui nunca montou uma besta demoníaca voadora antes. Ele precisa dominar algumas técnicas básicas de pilotagem imediatamente. Tudo bem, eu tenho que ir à loja para dar uma olhada. O negócio tem melhorado nos últimos 2 dias, não vai funcionar sem a princesa manter a loja funcionando. Alice disse com um sorriso estranho: Athena, vou passar Shenhui para você. É a primeira vez dele, lembre-se naquele momento, seja um pouco gentil. Exatamente por ser a primeira vez, é por isso que ele precisa de um treinamento especial. Athena disse inconscientemente: de que adianta ser gentil? Como alguém pode fazer isso sem sofrer? Shenhui estava suando. Ele estava com medo de que Alice fizesse mais comentários estranhos, então ele rapidamente puxou Athena e disse: já que nosso tempo está apertado, vamos logo. Depois de fugir das mãos do pequeno Loli, Athena pegou um grifo e o levou para um terreno baldio fora da cidade. O grifo era uma besta demoníaca voadora comum, tinha cabeça de águia, corpo fera, cheio de penas, e asas enormes. O grifo era agressivo e violento, mas sua resistência era relativamente baixa. Geralmente,
pode ser usado como uma unidade de força de assalto em combate convencional. O trunfo do combate aéreo era o Viverno, era poderoso e venenoso, capaz de decolar e pousar verticalmente, poderia ser considerado como um helicóptero de combate. O cavaleiro era conhecido como o Cavaleiro Dragão. Apenas um pequeno número de vivers poderia ser domado, então era bom o suficiente para um império ter de 1 a 2 unidades de cavaleiros dragão com vivers. Quanto aos dragões, o verdadeiro senhor aéreo, os dragões do reino demoníaco eram relativamente raros em comparação com o mundo da superfície, mas eram mais ferozes e poderosos. Muito menos cavalgar, ninguém se atreveu a provocá-los. Essas bestas demoníacas domesticadas não são difíceis de controlar. A melhor maneira é se vincular a ela, mas devido à falta de tempo, você só precisa deixar que ela te entenda. Atena deu um tapinha na cabeça do grifo de leve e uma nota baixa saiu de sua boca. A cabeça de águia, que estava inicialmente ansiosa, de repente caiu obedientemente. Shenhui perguntou estranhamente: por que você não usa sela ou rédea? Atena balançou a cabeça e perguntou: se você usar isso, ainda será chamado de Deatmat aéreo. Além disso, o requisito para a partida aérea é começar a 100 metros de altura. 100 metros de altura. E não há equipamento de apoio. Shenhui ficou chocado. Este avião não era o rinoceronte de 3 chifres parecido com um ônibus. Se ele fosse um pouco descuidado, isso se transformaria em queda livre. Mesmo que ele tivesse o recurso astral, ele não poderia arcar com o dano. Acho que é hora de aprender o conhecimento da força aérea sobre o reino demoníaco. Não tenha medo no ar. Quanto mais medo você tem, mais perigoso é. Na verdade, desde que você domine o ritmo e o sentimento, você pode facilmente controlar a besta demoníaca. Enquanto Atena falava, ela se sentou nas costas do grifo e deu um tapinha em seu pescoço. Então, o grifo deu um rápido salto para a frente, bateu as asas e voou. Shenhui observou com inveja Atena voando no céu em um grifo. Em seu mundo original, os humanos sempre sonharam em voar no céu e o avião nasceu para isso. Quando representava a universidade para participar de algum concurso, certa vez teve o privilégio de pegar o avião. A sensação de voar sobre as nuvens e contemplar a terra era maravilhosa, enquanto voar com Atena nas costas de uma besta demoníaca parecia mais emocionante. Atena controlou o grifo para manter uma certa altura. Ela até se levantou nas costas estreitas do grifo. Foi no meio de um voo em alta velocidade. Um movimento de alta dificuldade parecia bastante assustador. Atena parecia calma e tranquila, seu cabelo roxo foi soprado para trás pelo vento forte, seu roupão baixinho balançava, ainda assim, seus pés estavam firmes nas costas do grifo até que ele pousou. Significa que o personagem está exercendo uma aura dominadora. Capítulo 32 – Acidentes durante o treinamento especial. Shenhui finalmente deu um suspiro de alívio quando viu Atena pousar com segurança. Ele se adiantou, franziu a testa e disse: foi muito perigoso. Mesmo que seja uma demonstração, você não precisa fazer isso. Quando Atena viu seu olhar nervoso, ela de repente se sentiu um pouco feliz e disse com um sorriso: do que você tem medo? Venha e tente, eu vou te ensinar. Este grifo tem costas compridas. Não deve ser um problema carregar 2. Inicialmente,
quando Shenhui estava no chão, vendo Athena cavalgando e voando sem esforço, ele pensou que poderia não ser difícil. Então, ele pediu algumas dicas a ela e queria começar seu teste de voo oficial. Quem sabe só depois de uma prova ele entendeu a diferença entre teoria e prática. Ele fez um grande esforço para deixar o grifo agachado e finalmente montou nele. Então, o grifo se levantou e começou a correr. A velocidade que ele experimentou pessoalmente foi muito mais rápida do que quando assistia de lado. Shenhui, que estava muito nervoso, reforçou seu controle sobre as penas do grifo e realmente puxou as penas para fora. Ele perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Athena, que estava atrás dele, não estava perto dele, ela manteve uma pequena distância. Ela nunca esperou tal mudança, ela não conseguiu se esquivar e Shenhui esbarrou em seus braços. Ela instintivamente manteve as mãos nas costas para permanecer estável para que os dois não caíssem. Athena estava vestida com um manto curto hoje. Ela coincidentemente não usava armadura de couro e não carregava sua grande espada. Shenhui sentiu que sua cabeça tocou entre duas protuberâncias altas, macias e quentes, e havia um leve perfume feminino. Deng! Sua cabeça instantaneamente sentiu uma espécie de congestão. Athena também ficou chocada imediatamente. O grifo não se incomodou tanto. Estava doendo depois que suas penas foram puxadas e correndo cada vez mais rápido. Como o grifo era muito rápido junto com a forte inércia, Shenhui não teve tempo de explicar. Ele só podia deixar sua cabeça manter o equilíbrio deitando-se entre os seios dela enquanto tentava desesperadamente se segurar em algo para não cair. Finalmente, a besta voou para o céu. O novato voador finalmente se acalmou e ouviu Athena sorrindo com os dentes e disse: "Idiota, o que você está fazendo? Solte suas mãos." Shenhui finalmente recobrou suas mentes. Descobriu-se que não apenas a cabeça dele estava entre os seios dela, mas uma de suas mãos também segurava com força sua coxa chocantemente sensível. O rosto de Athena estava corado. Foi a primeira vez que ela teve tanta intimidade com o sexo oposto. Ele até teve a cabeça enterrada naquele lugar. Apesar dos ventos fortes, o calor e o cheiro do homem deixaram a espadachim, que geralmente era masculina, estremecer estranhamente. Shenhui se sentiu impotente. Isso é definitivamente um acidente. Eu realmente não fiz isso intencionalmente. Ele não tinha nenhum pensamento pervertido contra Athena, mas com uma postura tão desajeitada e tal textura, era impossível não ter nenhuma reação. A menos que ele fosse pior que uma fera. Eu sinto muito. Shenhui disse isso, mas não se atreveu a soltar, para não perder o equilíbrio e cair ao soltá-lo. Ele só conseguia mover a cabeça lentamente, mas, inesperadamente, agitou Athena ainda mais. Ele podia sentir claramente o forte batimento cardíaco atrás de seu peito. Seu batimento cardíaco também estava acelerando involuntariamente. Babaca! O rosto de Athena estava tão vermelho quanto quase sangrando. Eles estavam agora no céu. Ela também estava com medo de que ele caísse. Ela usou uma mão para sustentar o peso dos dois, então lentamente estendeu a outra mão para empurrar as costas dele ligeiramente para frente. Finalmente, ele estava longe da posição crítica. Shenhui, que acabara de voltar à postura normal, ficou extremamente envergonhado.
Embora não fosse intencional, a fragrância agora era inesquecível. Quando estava prestes a se desculpar, ouviu Atena dizer: "Pare de falar besteira, estamos no céu. Aprenda a voar primeiro se não quiser morrer." Shenhui relutantemente removeu as sensações quentes de seus seios de sua mente, e ele começou a se concentrar em aprender a montar o grifo. Como ele era um novato, seus comandos e a execução da besta demoníaca não podiam ser consistentes. Ele sempre não conseguia fazer o grifo fazer o movimento correto como ele desejava. Quando estava preocupado, de repente pensou: o acidente que aconteceu agora foi muito repentino. Na verdade, esqueci de usar. Shenhui imediatamente ativou, aproximou-se das orelhas do grifo e começou a se comunicar. A inteligência do grifo não era alta. Depois de prometer um monte de comida, o humano rapidamente obteve sua aprovação. Gradualmente, a vergonha e a raiva de Atena foram transformadas em surpresa. Em pouco tempo, Shenhui, que antes era um novato voador desajeitado, agora era capaz de controlar o grifo com mais liberdade. Ela não podia se incomodar em ficar zangada com o incidente agora. Ela enfatizou o essencial enquanto corrigia seus erros. Depois que o grifo voou algumas voltas, ele pousou de forma estável sob o comando de Shenhui. Shenhui notou em que a força abrangente de Atena era mostrada como é. Era a mesma que ele. Ficou claro que Atena não era o oponente de Joseph. Lembro que Atena disse que havia atingido o pico do demônio intermediário. De acordo com a avaliação de Paglio, o estado Olked provavelmente seria equivalente ao demônio intermediário. No entanto, entre os demônios intermediários, a diferença de força também era bastante grande. Pelo menos por enquanto, ele estava longe de ser o adversário de Atena. Atena percebeu que Shenhui não precisava mais de companhia, então ela sugeriu que ele cavalgasse sozinho. Após a aula anterior, juntamente com uma boa comunicação com o grifo, Shenhui finalmente conseguiu voar a besta demoníaca para o céu. Ele montou com entusiasmo o grifo no céu, contemplando a paisagem da terra. Ele realmente teve um impulso de cantar uma música. Ele então experimentou as dicas de voo que Atena deu. Foi realmente útil. Atena testemunhou Shenhui cavalgando o grifo no céu facilmente como um veterano. Ele poderia fazer livremente uma série de movimentos. Ela quase pensou que seus olhos estavam embaçados. Esse cara está agindo desde o começo. Ele está deliberadamente tentando tirar vantagem de mim. No entanto, com base na situação atual, ficou claro que ele estava se adaptando passo a passo e corrigindo os erros comuns que apontei. Parece que este humano está realmente voando pela primeira vez, mas sua capacidade de aprender e se adaptar é assustador demais. O que era ainda mais inacreditável era a coisa mais difícil sobre a domesticação de feras, a capacidade de comunicação. No entanto, esta dificuldade não foi um problema para Shenhui. O homem e a besta pareciam ser parceiros por muitos anos. O relacionamento deles estava ficando cada vez melhor, quase alcançando o estado de homem e besta como um que apenas um domador de feras habilidoso poderia alcançar. Esse cara, Atena massageou seus seios que ainda tinham uma sensação peculiar. Ela sentiu que seu batimento cardíaco estava um pouco acelerado e seu rosto estava levemente aquecido. Só depois que Shenhui ficou satisfeito em voar, ele pousou lentamente.
Atena deu um passo à frente, examinou por um tempo e acenou com a cabeça. Tenho que admitir que seu talento em domar feras é muito melhor do que eu. Não deve haver problema em participar da competição. No entanto, o que você tem agora são apenas alguns princípios básicos de voo. O verdadeiro desafio é durante a batalha. Infelizmente, o céu está escurecendo. Não há tempo para fazer mais treinamento especial. De qualquer forma, mesmo que você tenha um plano abrangente, não deve ser descuidado amanhã. Embora a espadachim mostrasse uma cara de pôquer e falasse friamente, Shenhui ainda ouvia suas preocupações em suas palavras. Ele pegou 2 pílulas de açúcar se desculpando e disse, a propósito, esses são os antídotos que pedi ao dragão venenoso hoje. Pode durar 3 meses. Não precisamos mais ir todas as semanas. A princesinha já tinha comido, você come um primeiro, depois deixa a Kia comer um. Vou encontrar uma maneira de desintoxicar completamente o mais rápido possível. O treinamento especial no futuro definitivamente não poderia deixar Athena aparecer, então ele simplesmente estendeu o tempo efetivo do antídoto para evitar aborrecimentos. Athena não era apenas sua amiga, mas também a filha do primeiro general do Império. Ela também era a melhor amiga de Alice e alguém que a princesa real valorizava muito. Para não ameaçar o aliado do contrato simbiótico, também para se proteger, essa pequena mentira tinha que continuar. A menos que ele realmente tenha concordado com o plano de Paglio de pegá-la, mas Shenhui há muito decidiu desistir do plano. Ele não queria enganar Athena desde o início, sem falar que ele tinha poder agora. Ele poderia ir para a Silent Night Wetland sozinho. Ele não precisa mais tirar vantagem de Athena no futuro. No entanto, Athena era linda, alegre, generosa e apaixonada. Era razoável para Shenhui ter sentimentos por ela, mas ele não tinha nenhuma energia extra para isso agora. Quanto à pequena mentira sobre ser envenenado, ele pediria perdão a ela depois que Paglio dissipou-o. Vendo Athena tomar a pílula de açúcar silenciosamente, Shenhui sabia que ela ainda guardava rancor. Ele rapidamente se desculpou, o que aconteceu agora? Naquele momento, a visão da análise que não havia desaparecido mudou repentinamente. A força inicial da classe I de Athena subiu instantaneamente para a classe D. Shenhui ficou chocado. Ele viu que a pele de Atenas ficou vermelha e um chifre vago apareceu em sua cabeça. Antes que ele pudesse reagir, ele foi jogado no chão por um movimento semelhante ao suplex. Shenhui ficou surpreso, mas o controle de força de Athena estava muito certo. O movimento aparentemente feroz e rápido apenas fez com que seu corpo tocasse suavemente o chão, mas não machucou sua cabeça. Então, coisas inesperadas aconteceram. Athena saltou de costas para Shenhui, e quando ela caiu, sua cabeça caiu direto no peito dele. Felizmente, naquela época ela havia se recuperado ao seu estado normal, caso contrário, os 2 chifres curvos em sua cabeça seriam muito dolorosos para Shenhui. Mesmo assim, seu peito parecia sufocado, mas ele ainda resistia ao uso do Star Power eventualmente. A cabeça de Athena bateu com força no peito de Shenhui. Então ela estendeu a mão para a coxa dele para tocá-lo por um tempo. Para ser mais preciso, foram alguns beliscões grosseiros. Só então ela deu um pulo, limpou as mãos e disse ferozmente, é isso. Agora estamos quites.
Não conte a Alice nem a ninguém sobre o que aconteceu hoje. Caso contrário, não vou deixar você ir. Shenhui ficou atordoado ao ver Athena saindo com o grifo e esqueceu de se levantar imediatamente. Isso é muito viril. Ela realmente usou tal maneira. Achei que Athena e eu estávamos nos dando bem. Quem sabe? A aura de coração negro da princesinha me fez negligenciar o poder de Athena. É como o Pippin escondido ao lado de Michael Jordan. Não, essa metáfora é muito estranha. E quanto a Yang Paifeng em torno de Muguiin? Também não está certo, é muito rebuscado. Shenhui estava debatendo em sua mente. Ele estava respirando a leve fragrância que restava. Sua mente não podia deixar de ficar selvagem, a única sensação que ele podia ter certeza era o calor dos seios mácios quando eles estavam no céu. Na verdade, Shenhui não sabia que quando Athena se virou e saiu, suas orelhas estavam corando. Se alguém estivesse no oposto agora, eles não acreditariam que esse rosto corado era Athena, a demônio feminina que era famosa por sua valentia na cidade da Lua Negra. Não? O homem que amo deve ser mais forte do que eu. Athena continuou lembrando a si mesma em seu coração, mas suas bochechas ainda estavam quentes.